Vamos lá, pessoal. Última aula do nosso módulo 4, do módulo Direito Administrativo com o Dudu, do tema licitações. Parece que nem ia chegar, né, cara? Vou te falar, hein? Falta de luz, falta de internet, às vezes, né? Ventania, um monte de coisa. Mas estamos aqui, né? Ataque de formiga no meio, tive que tirar minha barba, todo marcado ainda, aqui, ó. Mas vamos lá, a vida segue. Vamos lá. Último procedimento para nós estudarmos, o procedimento, ou processo de contratação direta. Deixa eu botar o PIP aqui, antes que eu esqueça. Procedimento ou processo de contratação direta. Vamos lá? Pessoal, o que vai acontecer aqui? Estamos relembrando aquelas situações em que a administração pública vai contratar, mas antes ela não vai licitar. Quais são os casos? 1. Licitação inexigível por falta de competição, né? Licitação dispensada, que a lei manda não licitar, e a licitação dispensável, né, que a lei torna a licitação algo discricionário, legal? Algo, né, opcional. Posso até falar algo facultativo, desde que se analise conveniência e oportunidade. Bom, aqui, ó, são essas hipóteses, né, que nós já estudamos todas elas, né, de contratação direta. O que é contratação direta? A administração vai contratar, mas antes ela não vai licitar. Legal? Só que para poder a administração, né, declarar que uma licitação é inexigível, dispensada e dispensável, ela tem que fazer um procedimento, tem um processo para isso. Que é o chamado processo de contratação direta. Para quê? Para que depois não arrume problema, né? Porque uma das coisas que mais dá problema é o prefeito falar que a licitação é inexigível e não é. É o governador falar que a licitação é dispensada e não é. É o presidente falar que a licitação é dispensável e não é. Então, para que isso tudo aconteça e não dê problema, existe um procedimento, o procedimento de contratação direta. Legal? Vamos começar com o artigo 72, ó. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação. Dispensa, né? É isso aqui, ó. Licitação dispensada e licitação dispensável. Dispensa, então, é um gênero onde eu tenho duas espécies, dispensada e dispensável. Você já viu isso comigo também, tá? Tá. Então aqui, ó, né? O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação. Dispensa pode ser dispensado ou dispensável, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Então, eu tenho que juntar, quando eu falo administração, né? Tenho que juntar alguns documentos para não dar problema. Quais são os documentos? 1. Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico e projeto executivo. Então, tem que ser juntado, tem que ficar horrível, né? Tem de ser, né, juntados esses documentos aqui. Legal? Depois, a estimativa de despesa, ou seja, a administração pública tem que olhar, analisar e ver quanto isso vai custar. Uma estimativa de despesa, né? A ser calculada na forma do artigo 23. Aí, cálculo, dá uma olhadinha lá, né? Cálculo não é comigo não, tá? Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Ou seja, requisitos esses para poder provar a contratação direta, né? Para se enquadrar num caso licitação inexigível e nos casos dispensa, ou seja, licitação dispensada e dispensável. Demonstração da compatibilidade
da previsão de recursos orçamentários com compromisso a ser assumido, ou seja, padrão, né? Ver se tem dinheiro para pagar depois que contratar. 5. Comprovação de quê? Que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, ou seja, ver se o contratado tem know-how, né? A razão da escolha do contratado, ou seja, provar, por exemplo, lembra? Quem é melhor? Ivete, Cláudia Leite ou Elba Ramalho? Né? A União quer contratar uma delas. Como é que faz? Decidiram contratar a Ivete. Vai ter que explicar a razão por que a Ivete foi chamada. Por que não chamaram outra cantora? Né? Lembrando que a contratação de artista é licitação inexigível. Né? Artigo 74, inciso 2 da nova lei de licitação. Mas foram chamar a artista Ivete. Por que não chamaram a Cláudia Leite? Por que não chamaram a Daniela Mercury? Por que não chamaram a Anitta? Por que não chamaram a Ludmilla? Tem que justificar. Tá? A justificativa de preço, ou seja, quanto foi pago, e a autorização da autoridade competente. Ou seja, de acordo com cada caso concreto, a autoridade competente vai ter que autorizar. Né? O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente de contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Para quê? Para que eu e você a gente possa fiscalizar. Nós somos os grandes fiscais da administração pública, né? A famosa fiscalização social, né? O controle social é o grande fiscal de toda a administração pública, por isso tem que ficar à nossa disposição. Então, por exemplo, a União contratou, né, um artista, o artista X, pagando 1 milhão. Isso aqui vai ficar à nossa disposição num site eletrônico. E aí, eu e você, por exemplo, descobrimos que o mesmo artista, o artista Y, né, em contratos privados, ele cobra 400 mil. Em contratos privados, ele cobra 400 mil. E para a União, ele cobrou 1 milhão e está errado. A gente pode agora, fiscalizando, impugnar esse contrato. Ou até mesmo impugnar, né, a forma como foi feita a contratação. Tá bom? Tá bom. Artigo 73. Na hipótese de contratação direta, indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, né? Dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público, ou seja, as duas partes envolvidas, a empresa contratada e o agente público responsável, aqui ó, responderão solidariamente, ou seja, responderão juntos pelos danos, pelo dano, né, causado ao erário. Professor, o que é erário? Né, a administração pública, o patrimônio público, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, como, por exemplo, a sanção penal e a improbidade administrativa. Legal? Sem, né, falar que ainda pode se ferrar também na esfera administrativa. Ou seja, o cara vai ter que pagar os danos causados solidariamente com o agente público responsável, isso aqui é responsabilidade civil, e ainda pode responder na esfera penal, na esfera da improbidade e na esfera administrativa. Meu irmão, os dois vão se ferrar para tudo quanto é lado. Tá bom? Por quê? Porque, né, como é que se diz? Contratou de forma indevida, ou seja, contratou sem licitar e não podia contratar sem licitar. O nome disso aqui é contratação direta indevida. É quando, né, o contrato tinha que ser antecedido de licitação e o agente público fez isso aqui, ó. Contratou sem licitar, só que de forma indevida. Legal? Nesse caso aqui, ó, se houver dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público vão responder de forma solidária pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de apurar se teve crime, responsabilidade penal, improbidade administrativa e responsabilidade administrativa, tanto do agente público responsável quanto, né, do contratado particular. Legal? E com isso,
a gente fecha o nosso módulo de licitação. O módulo aqui, ó, de número 4, do curso Direito Administrativo com Dudu. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa revisão, né? E essa revisão, se é possível, né, a gente vai fazer uma revisão de tudo que foi falado aqui no nosso módulo. Módulo 4 de licitações. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que saber, que a licitação é um processo administrativo. Essa licitação que está na Lei 14.133 de 2021 é um processo administrativo formal e é um processo administrativo formal de escolha, porque visa escolher a proposta mais vantajosa. E esse processo administrativo formal de escolha, ele antecede aos contratos administrativos, porque a regra é, se a administração contratar, antes ela deve licitar. E esse procedimento administrativo formal de escolha, que antecede aos contratos administrativos, tem objetivos fixados em lei, lá no artigo 11 da nova lei de licitação. O primeiro objetivo é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, ficando atento ao ciclo de vida do produto. O segundo objetivo, né, é tratar todos os licitantes com isonomia, ficando atento, né, à justa competição. O terceiro objetivo é evitar preços muito altos, sobrepreço, superfaturamento, e preço muito baixo são os preços, as propostas inexequíveis. E o último objetivo é incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Lembrando que desenvolvimento sustentável é tudo aquilo que é viável. Viável sob qual critério? Econômico, social e ambiental ao mesmo tempo. Legal? Terminando isso, você viu comigo que a licitação ela tem tipos e modalidades. As modalidades são as espécies de licitação, né? Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Vimos todas elas ao extremo. Legal? E aí você viu comigo também que a licitação tem tipos. Os tipos são os critérios legais de escolha que estão no artigo 33 da nova lei de licitação. Nessa ordem, ó, menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso do leilão e maior retorno econômico, você viu comigo, no caso dos contratos de eficiência, em que quanto maior a administração perceber, quanto mais a administração perceber que o contratado, né, está economizando, mais ela vai pagar ele. Ou seja, quanto mais economia, mais a administração retribui financeiramente. E aí você viu comigo que esse procedimento licitatório, né, na verdade, né, essas modalidades de licitação e esses tipos de licitação, eles têm vários princípios que incidem sobre ele. Nós explicamos todos eles, todos mesmo que estão na nova lei de licitação. Inclusive vimos um que não está na lei de licitação, que na minha opinião ele é o mais importante, que é o princípio da obrigatoriedade, que diz que a administração pública, antes de contratar, ela deve licitar. Só que esse deve licitar é com exceção, ou seja, porque existem situações em que a administração pública vai contratar, mas antes ela não vai licitar. São as situações de licitação inexigível, artigo 74, nova lei de licitação. São as situações de licitação dispensada, artigo 76, e são as situações de licitação dispensável, artigo 75. Visto isso, você viu comigo que a licitação tem procedimentos. O procedimento comum, que se aplica ao pregão e à concorrência, o procedimento especial do diálogo competitivo, o procedimento próprio, né, do leilão e do concurso, e o procedimento, né, os procedimentos auxiliares do artigo 78, sistema de registro de preço, pré-qualificação, né, você viu comigo todos eles, e você viu comigo o procedimento para contratação direta, que é o procedimento em que a administração pública justifica, por meio de documentos e situações fáticas, por que ela decidiu contratar sem licitar. Por que o caso é de licitação inexigível, dispensada ou dispensável. Para encerrarmos, você viu comigo que esse procedimento comum, que é o procedimento da concorrência e do pregão, procedimento comum, procedimento da concorrência e do pregão, procedimento do pregão e da concorrência, procedimento comum, esse procedimento comum tem 7 fases e uma etapa de encerramento. Quais são as 7 fases do procedimento comum, processo licitatório do pregão e da concorrência? 1. Fase preparatória, que é o planejamento. 2. Publicação do edital. 3. Recebimento de propostas e lance, quando for o caso. 4. Julgamento e classificação das propostas. 5. Habilitação do licitante vencedor, melhor colocado.
6, fase recursal única. E entre a fase recursal e a homologação, que é a última etapa, o encerramento. O encerramento é um procedimento, né, em que a licitação vai para a mão da autoridade superior e a autoridade superior pode revogar a licitação, se ela for inconveniente e inoportuno, pode anular se ela tiver um vício de legalidade, pode mandar descer para o subordinado sanar os vícios e as irregularidades, e se não tiver vício ou irregularidade, e se o vício ou irregularidade também foi sanado, adjudicar. Adjudicando o processo de licitação, o processo será homologado e aí houve o fim normal da licitação. Esse fim autoriza que a administração assine o famoso contrato administrativo. Contrato administrativo, que é o que vem após a licitação, que é o tema do nosso módulo de número 5, contratos administrativos. Meus amigos, foi um prazerzão estar com vocês aqui, você não tem noção. Estudar licitação para mim, que é o tema que eu mais amo, né? Daqui a pouquinho, daqui a um tempinho, tá só acertando alguns detalhes, vai sair, né, o meu livro, né, a nova lei de licitações dialogada, ou seja, a lei 14.133 de 2021 dialogada. Legal? Tô só acertando alguns detalhes e é o tema que eu mais amo trabalhar no dia a dia, licitações. Tendo direito administrativo, licitações é aquilo que eu mais amo. Só empato, eu acho, com improbidade também, que é outra paixão que eu tenho. Tá? Isso foi, né, debulhado aqui com vocês, né, trazido com vocês, com muito conteúdo, e se Deus quiser, seu caderno é o melhor dos cadernos do mundo dos concursos e do exame da ordem, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim. Ah, o Pipe não tá aqui, o Pipe caiu. Tá bom, pode mandar para mim, legal? Manda aí, né, no Instagram, @direito para concurso, que vai ser um prazerzaço estudar direito administrativo com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo módulo, no módulo de número 5.